Tá. Só um pouquinho. Que horas são agora? Ah, são quase 6 horas. 6 horas. Tá. Uhum. Tá. Tá. Ah, que grande ideia. Eu gostei. Claro. Tá. Tá. Eu dou um jeito nisso então. Tá. Falou. Beijo. Tchau. Bom, eu já tinha começado a gravar quando tu recebeu a ligação de casa, né? Mas para provar que a gente tá mexendo... Era de casa, né? É de casa, é de casa. Mas para provar que nós estamos aqui trabalhando no ferromodelismo, mas também estamos atendendo as coisas de casa e tal. Compromisso familiar também prevalece, né? Tocou o telefone... É sagrado. É sagrado, já tá lá atendendo. Ainda mais que a minha filha hoje, a esposa hoje saiu com as amigas, vão fazer a festa das amigas. E eu fiquei com a minha filha, que não vai sair de noite hoje, e aí quer fazer uma janta para nós. Mas realmente existe bem complicado. Isso é bom saber, eu não sabia. Bom, e aí nesse terceiro bloco, nosso assunto é o quê? As maravilhas da Pico. Que é a marca que eu aprendi a conhecer por ter um intermédio, justamente. Ora, veja então, né? Mas eu conheci as Pico através do pai, né? Quando ele estava viajando aí, comprava alguma coisa fora aí, em algum momento ele me trouxe umas locomotivas da Pico. E acho que foi uma experiência bem legal, né? A gente teve uma fase bem lá no início com Atma, aí depois uma fase com trens da Lima. Eu me lembro, isso sempre foi uma particularidade tua, né? Tu curtiu e curte muito ainda a marca Lima. Eu acho são simples e interessantes e são robustos, né? Justo. Agora na última viagem eu comprei um Lima, inclusive, né? Aquele que eu andei dando uma detalhadinha nele. Mas enfim, sabe que a gente aqui teve acesso à Fratesc depois da Lima. Então a nossa evolução, digamos assim, veio Atma, depois veio uma fase bastante Lima, aí depois nós tivemos uma fase com Pico, e depois veio uma fase com Fleischmann. Caramba, que legal. E agora, ultimamente, eu tenho comprado muitas da Rocco. Né? Tenho bastante material da Bachmann também. A Bachmann, para mim, tem um problema que eu nunca sei se aquele Spectrum é da Bachmann, se a Bachmann é da Spectrum. É uma confusão, não sei se é a mesma coisa. Mas, enfim. A Spectrum, ela é a divisão de luxo, né, da Bachmann. Pois é, mas tem algum material aí. Também a parte sonora de locomotivas é meio que uma novidade para mim, né? Eu, até uns 2 anos atrás, não tinha nenhum material com DCC sonoro, né? Embora o DCC hoje seja a única coisa que eu tenho aqui, ainda nem coloquei a cena na maquete aqui. A outra anterior tinha os 2 sistemas, tive que fazer aquela mão toda para... Eram 9 linhas, aí tive que botar uns relés para conseguir fazer o chaveamento instantâneo e garantidamente de tudo, né, para não dar nenhum problema de curto e queimar o meu DCC. Mas enfim, se o assunto é Pico, né? Pois é. Bom, qual é a experiência? É aquela locomotiva que a gente acabou olhando, pesada, né? Algumas têm um chassi de plástico, mas a maioria tem um chassi metálico. E é uma locomotiva de bastante peso, né? Essa aqui é uma aquisição agora da minha última viagem. Ganhei essa locomotiva, na verdade, de um dos meus guris, né? Ele foi numa loja lá para comprar um vagão para mim e resolveu comprar uma composição que tinha lá. Aí quando ele vinha voltando da loja, eu falei para ele, sempre tem que cuidar se elas são DC ou DCC e tal. E a principal característica para tu ficar longe de uma locomotiva, no nosso caso, é se ela tiver um patim no meio das rodas, né?
E daí ele fez a volta e voltou na loja, porque ele tinha comprado um conjunto de locomotivas e 3 vagões com patim no meio. Que aí é o sistema AC da Märklin. Exato, exato. Aí ia ser uma decepção, né? Isso em Bruxelas. Essa aqui foi comprada lá, quando ele foi lá trocar o conjunto, uma das locomotivas que ele pegou em troca foi essa aqui, ó. Então, manobreira, uma locomotiva bem interessante. E ela tem uma característica que eu não vou contar aqui, mas o cara mais observador, ele consegue ver que tem um negócio aqui diferente. Mas ok. Esses engates aí? Os engates são os engates um pouco diferentes dos nossos, mas são compatíveis aqui com os engates da Frotesc. Tu trouxe uma também aí? Eu trouxe uma aqui também, sim, justo. Essa aqui já é um modelo, não sei de que ano essa produção aqui, a caixa é relativamente moderna, né? Essa máquina eu comprei usada até de um vendedor. E ela veio DCC, essa aqui. É uma DCC com som, né? DCC, se eu não me engano, é com som. Essa locomotiva já rodou aqui, eu já vi ela funcionando aqui. É uma diesel, né? Ela se configura uma locomotiva diesel, essa da nova geração aqui, né? E ela tem detalhes muito interessantes, como esses discos aqui. Esses discos pontilhados, né? Exatamente, que ficam nas rodas aqui dos truques, né? Parecem discos de freio, né? Não sei se... Eu preciso conhecer melhor a construção dessa locomotiva. Não sei se realmente são discos de freio. Né? Justamente. Isso é que é a parte bacana, né? Que o terremodelismo acaba incitando a gente a conhecer mais a fundo aquilo que a gente adquire, né? É muito bacana. E é um produto que realmente não fica nada a dever para os melhores fabricantes europeus, né? Eu comento às vezes essa história de que a Pico era uma espécie de patinho feio no ferromodelismo alemão, né? Porque ela não tinha, os produtos não eram assim tão bem elaborados como uma Fleischmann na época, uma Oco, uma Lilliput, né, que eram as topo de linha, né? E só que no entanto ela foi se desenvolvendo, ela foi se reinventando e hoje ela tem um produto que não fica em nada devendo para as Rocco, e é robusta, né? Essa locomotiva que tu põe em cima do trilho, ela sai puxando e... Justamente. É muito tranquila, é uma mecânica muito tranquila, confiável. Tem gente que até gosta mais da Pico porque ela não tem aquele grau de detalhamento, muita pecinha plástica pequena da Rocco, por exemplo, que às vezes acaba tornando a locomotiva muito frágil, né, e pouco funcional, né? Então acaba sendo uma locomotiva que vai viver mais na estante, na prateleira fechada, do que rodando num trilho, né? Que é uma lástima, né? Justamente. Tu mais que ninguém, né, sempre incentiva essa ideia. A locomotiva tem que estar andando, não adianta, não é para esse negócio de coleção, né? Às vezes tem uma conotação meio braba, né, também. Eu não gosto da conotação de coleção e às vezes as pessoas vêm aqui e dizem, mas isso tudo não fica aí exposto, não enche de pó. Enche de pó e a gente limpa, né? Mas eu gosto de estar com a locomotiva do jeito que estava agora aqui. Tu trouxe essa aí eu te disse, vou ali buscar umas Pico também. Fui na prateleira ali, peguei, sem caixa, sem nada, as caixas estão guardadas. Pronta para uso. Um dia quando forem vender aí as minhas coisas, as caixas estão todas à disposição. Mas não guarda ainda. Ok. Não guarda ainda porque eu queria mostrar essa aqui, ó. Essa é uma elétrica. Essa é elétrica, mas é a mesma locomotiva que tu tem aí, cara. Se a gente for olhar as frentes, ó, vamos botar lá para aquela câmara de lá, ó. É exatamente a mesma frente. E isso aqui, há um tempo atrás, eu tava dando uma pesquisada a respeito, né? E que eu fiquei sabendo é que a Alemanha, a Itália e um outro país que eu já não sei mais qual é, não me lembro mais, né? Eles fizeram uma espécie de uma licitação, definiram um modelo de veículo que eles queriam e os fabricantes começaram a fabricar aqueles veículos. Então a gente encontra esse layout de locomotiva aqui de diversos fabricantes. A Siemens faz essa locomotiva,
Tem um outro fabricante, a Alstom também, acho que a Alstom também faz esse tipo de locomotiva. Alstom faz. Os franceses têm uma bem parecida, a Beton, que eles chamam. Acho que a Alemanha, a França e a Itália, os que definiram isso. Assim como tem outros modelos já que eles estão indo nesse mesmo sentido. Se não me engano, aquelas Taurus também tem algumas coisas assim. Mas o que acontece daí, né? Tu tendo 3 fabricantes, quando quebram um para-brisa, facilidade, né, para tem a facilidade de pegar em qualquer um dos 3, né? E em 3 países diferentes. Então acho que por conta disso é que eles fizeram esse esquema de definir uma máquina padrão. Bacana. Foram implementando. Isso, de certa forma, incomoda um pouco a mim com relação às compras de locomotivas na Europa. Porque o que acontece? Essa locomotiva ela é muito parecida com a tua, né? E uma das coisas que a gente, pelo menos eu, gosto muito dos modelos da Europa é que a gente vê uma diversidade muito grande de modelos. Concordo. Então tu olha para aquela locomotiva ali é uma locomotiva X. Enquanto que tu pega lá uns modelos americanos, se tu for olhar bem no fundo, assim, FA1, FA2, a própria aquela que tem o nariz comprido, sim, é tudo muito parecido, né? As PAs, exato. Ou então essas SD. As SD, tu fica ali, tu nunca sabe qual delas que é, né? As RS também tem tudo muito parecido também. Justamente. Então, o que eu vejo no mercado europeu, da 1 para 1, né? É a variedade, né? Tudo muita variedade. Essa C44 da Fratesc, se tu olhar, tem a C isso, a C aquilo, de outros fabricantes, tudo muito parecido, com um detalhezinho. Uma tem a cabecinha ali maior, a outra tem um radiador atrás maior. E assim vai, né? Justamente as carrocerias são iguais, que muda basicamente a motorização, mais potente ou menos potente, né? Para uma configuração específica de utilização, mas a carroceria é sempre um desenho único, né? Fica muita mesmice, né? Mais do mesmo, né? E justamente essa peculiaridade da ferrovia europeia é muito legal, a variedade, né? Porque cada país desenvolveu uma locomotiva em determinada época. E a sua tecnologia também, né? Isso é muito legal, essa variedade é muito legal, eu gosto. Eu acho que hoje, com a questão da União Europeia e tal, que a gente vê assim, trens alemães que atendem a Alemanha, Áustria, Suíça, e vice-versa também, né? Tá ficando tudo também um pouco mais padronizado, exatamente. A gente está perdendo um pouco isso. Porque antigamente, se olhar uma locomotiva polonesa, cara, tu sabia dizer, né? Era diferente das outras, né? Ou pegava alguma locomotiva da parte lá da Europa Oriental, leste europeu, né? Leste europeu, também eram muito diferentes as soluções, os engenheiros parece que não se conversavam, né? Então cada um solucionava de uma maneira diferente. A própria questão de cabine, locomotiva na frente, atrás, no meio, tem locomotivas na Europa com aquela cabine no meio, né? Acho que interessante, é uma coisa que tu não vê muito. Se vê pouco no Brasil e tal, e os Estados Unidos também não, né? Mais um sentido de locomotiva compridona, grandona, para curvas com altos raios e tal. E na Europa a tendência é sempre ter uma locomotiva mais curta, né? Para poder fazer manobras e tal. Tem um negócio muito interessante que há um tempo atrás aí aconteceu, né? Aquele meu amigo italiano lá, o Cláudio, né? Ele me deu uma locomotiva que ele tinha dele, antiga, né? Muito bacana a locomotiva, e ele me contou uma particularidade muito legal. A locomotiva ela foi feita para rodar na Suíça. Sim. E a característica dela era ser articulada.
no meio da locomotiva ela tinha uma articulação. Assim como tem aquelas articulações da Big Boy, né, para poder fazer a curva mais fechada, eles fizeram, mas a locomotiva bem no meio ela era cortada. Tinha um bloco de trás e um bloco na frente. Eu já vi esses modelos. E o que aconteceu? A teoria, a ideia, teoricamente, foi muito legal, porque a locomotiva conseguia se dobrar no meio e conseguia fazer curvas bem fechadas. Justo. Funcionou muito bem no verão. Só que no inverno, nevava, a neve se depositava entre uma parte e a outra da locomotiva. Sim. E ela não conseguia mais fazer a curva, porque ela ficava presa pelo... Ficava congelada. A locomotiva articulada passava a ser rígida no inverno por conta da neve que se depositava. Sim, aperta a neve, cai mais, aperta, vira gelo, daqui a pouco ela não articula mais. Então foi um projeto que deu certo pro verão deles, mas pro inverno deles não foi muito legal. Essa é boa. Aí imagina, tu tá lá na beira dos Alpes, precisando que a locomotiva faça uma curva e é um lugar que tá frio, que neva, então não deu muito certo, mas legal que isso foi uma coisa que o dia que ele me deu a locomotiva, ele me deu toda essa explicação, e é uma coisa que para nós aqui num país tropical é totalmente inusitada, numa situação dessas, né? Justo, não tem. Mas bem legal, assim, a aula que ele deu. Muito inclusive legal. Era uma das coisas mais interessantes que ele tinha, assim, de cada vez que ele falava numa locomotiva, em alguma coisa e tal, ele tinha todo um conjunto de informações sobre aquilo, né? Isso é bacana, isso eu gosto. Na casa dele tinha uma biblioteca de assuntos de locomotiva, algumas coisas ele me deu, né, que tinham todos esses detalhes, assim, né. Andei mostrando aí umas revistas, né, na Alemanha lá, mas a Itália também é outro país que tem muita publicação de ferromodelismo e de trem em si, né. Então, se a pessoa quiser aprender, vai aprender, porque tem condições, né? Eu gosto muito dessa questão, né? Poder conhecer melhor aquela locomotiva que tu compra, né? Saber esses pormenores, como ela foi concebida, a necessidade que moveu o desenvolvimento, os desenvolvimentos, os problemas encontrados, enfim, né? A história por trás dela, né? Isso eu acho legal, isso eu acho muito show. Também gosto. Não vou muito a fundo, né? Eu gosto de dar uma lida e tal. Agora, com essa semana mostrando ali as revistas com tradução, né? Muito legal. O telefone, hoje tu aponta para uma revista alemã, tu traduz tudo e tu consegue entender o que está escrito ali, né? Justamente. Não é mais barreira, né? A questão do idioma não é mais uma barreira para te conhecer um pouco mais do detalhe. A mesma coisa da viagem, né? Tu viaja com o telefone assim e tu conversa com os caras, tu pede as coisas que tu precisa, porque por mais que o cara queira fazer uma onda que sabe alemão, sabe inglês, sabe espanhol, vai na Polônia e tenta conversar com alguém. Vai na Hungria e tenta conversar com alguém. Não tem como, cara. Aí tu tem que realmente escrever ali ou falar no telefone e dar pra pessoa ouvir. E cada vez eles estão mais abertos a isso, né? Antigamente tu chegava com o telefone, ia mostrar o telefone, o cara saia correndo, achava que sei lá o que tu estava querendo fazer ali, mas hoje eles já sabem que tu está querendo uma tradução de alguma coisa, uma comunicação, né? Justamente, muito legal isso. Bah. Muito bem. Mas então é isso, né? Acho que estamos terminando o nosso terceiro bloco, o bloco final do nosso piloto. Ok. Infelizmente sem o Milton, que vinha falar aqui sobre aviação férrea, né? Ele tem uma rica história, muito legal. Tem coisas para contar para nós, mas não foi dessa vez. Vamos ter que dar umas vitaminas lá pro velhinho para ele ter força para vir para cá, né? Olha aqui, ó, Milton, tua vitamina tá te esperando aqui, ó. Malte, cevada, lúpulo. É isso aí, cara. Então tá. Então vamos parar por aqui, vamos comer agora o resto das coisas. Vamos lá. Hoje a gente comeu mais devagar, né? Ah, sim, justamente. Fica falando, né? A gente fala muito, né, e come pouco aqui. E outra coisa que eles não falam mal de ninguém, né? Não, a gente se conteve aqui. Hoje a gente se conteve. Então, isso aí, pessoal.